Eles tinham uma nova etapa, deveriam atravessar o Jordão, já estavam mais aprendidos, ensinados através de todas as lutas que eles passaram no deserto, porque não existe escola melhor na nossa vida que a escola do deserto. Esse homem Moisés, que conduziu esses 2 milhões de pessoas, num deserto sem água encanada, sem saneamento básico, sem energia elétrica, sabe quantos anos esse homem Moisés, ele passou na escola do deserto? 40 anos. Primeiro ele viveu 40 anos no palácio. Ele demorou 40 anos para descobrir que não era ninguém. Ele achava que era alguém. Mas através das lutas da vida, ele descobriu nesses 40 anos do palácio que ele não era ninguém. Foi preciso então ele ir para 40 anos de deserto. Ele que havia sido criado com os mais sábios professores do Egito, a grande potência mundial da época, ele desaprendeu a falar. Lá no deserto, ele passou a cuidar de ovelhas. Ele ficou tão pesado de língua, virou gago. Ele não conseguia pronunciar uma frase inteira sem gaguejar. Perdeu toda a habilidade que ele tinha de comunicação, perdeu toda aquela diplomacia que ele havia aprendido no palácio, e agora ele era um rude homem do campo, criador de ovelhas. 40 anos. Mas ao final dos 40 anos, Deus olhou para Moisés e disse: esse é o homem, esse é o cara, agora ele está preparado, agora eu vou poder usá-lo. Sabe quando Deus nos usa, amados? Quando nós achamos que não somos ninguém, quando achamos que nada sabemos, que nada podemos. Deus fala: esse é o homem, vou usá-lo. Porque para Deus usar alguém, essa pessoa precisa se colocar naquele patamar em que ele tome consciência de que ele nada é, de que ele nada sabe, e que só a mão do Senhor sobre ele para fazer dele um vaso, um instrumento usado por Deus. Muito bem, Moisés agora estava do jeitinho que Deus queria. Era o vaso que havia sido modelado no deserto durante 40 anos. E agora ele estava pronto a realizar a sua missão. 80 anos de idade. Gente, e você achava que com 60, 70, às vezes até alguém com 50 acha: acabou tudo, minha vida já era. Eu falei domingo passado, depois que a gente chega na meia idade, 45, 50, a gente está que nem aquele garoto que colheu um cesto de jabuticaba. E ele chupa a jabuticaba de uma forma tão ávida que ele vai jogando a jabuticaba com o resto tudo. Mas quando ele vê que o cesto está na metade, ele passa a saborear cada jabuticabinha bem devagarinho. Come caroço, come até a casca, porque não quer desperdiçar uma jabuticaba, porque ele vê que o seu cesto está na metade. A meia-idade é assim. Quando passa da meia-idade, então vai para a terceira idade, aí vai saboreando bem devagarinho aquelas últimas jabuticabinhas, né? Tomara que não acabe nunca esse cesto de jabuticaba, mas uma hora acaba. Mas não é nessa idade que você está pensando, 50, 60, 70 anos, você está se achando acabado. Moisés iniciou o ministério dele aos 80 anos. Diga junto comigo: Moisés iniciou o seu ministério aos 80 anos. Aos 80 anos ele tinha muita lenha para queimar. Olha, ele iria até os 120 anos. 40 anos de palácio, 40 anos de deserto e 40 anos conduzindo o povo na travessia do deserto. Quanta energia, hein? Quanta disposição, quanto vigor. Tem até um salmo, se eu não me falha a memória, eu acho que é o salmo de número 92. Moisés escreveu o salmo de número 91, que ele fala da proteção divina. Ele escreveu alguns salmos, e entre esses salmos nós temos também, se não me falha a memória, é o Salmo 90. Salmo 90, Moisés escreveu também o Salmo 90. É uma oração. Olha que bonita a oração de Moisés.
já um ancião, já um homem de idade. Ele diz assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Que bonito, hein? Ao final da vida dele, ao final dos anos dele, Moisés reconhece que o Senhor havia sido o refúgio de geração em geração. E ele diz mais: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Tu os arrastas, na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ele falando sobre a brevidade da vida. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Olha, a vida do homem é como um breve pensamento, acaba tão rápido. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha aí, ó. Já nos dias de Moisés, a idade média de vida já estava em torno dos 70 a 80 anos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O último censo, que aconteceu 10 anos atrás, revelou que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que você vai viver mais. E a má notícia, como todos já sabem, é que vai precisar se aposentar com mais idade. Porque essa lei dos 65 anos apareceu depois que eles descobriram que o brasileiro já estava vivendo mais. Então, já que o brasileiro está vivendo mais, estão passando de 80, alguns chegando a 90, vamos aumentar a idade mínima da aposentadoria para 65 anos. Não é muita despesa para o INSS. Tem jeito. Você vive mais, mas trabalha mais. Porque a Bíblia diz que o homem nasceu para o trabalho, como as faíscas de fogo nasceram para voar no ar. O homem nasceu para o trabalho, não tem jeito. Então, tem que trabalhar mais alguns anos aí para pegar aquela bela aposentadoria do INSS, né? Muito bem. Então, olha, o salmista, que aqui no caso é Moisés, ele disse assim: os nossos anos de vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, se você não comer muito gordura, não aumentar muito o colesterol, não se estressar muito, não comer muito sal, tomar conta da pressão direitinho, a sua vida pode aí com vigor passar dos 80. Mas mesmo assim, nesse caso, o melhor de todos esses 80 anos é canseira e enfado. A vida é isso, é uma canseira, né? Porque tudo passa rapidamente e nós vamos, passa rápido. Ainda para melhorar, depois daquele terremoto no Chile, abalou tanto a terra, que os dias passaram a ter alguns milésimos de segundos a menos. Se você não sabia, hoje nós temos alguns milésimos de segundos a menos nas horas do nosso dia. Isso aí não quer dizer nada, né? Mas é só uma forma de você saber que a sua vida, os seus dias estão correndo muito mais rápido ainda que antes. Alguém escreveu assim no muro: oh, pare o mundo que eu quero descer. Ele já estava se sentindo como que zonzo nessa correria da vida, nessa correria do dia a dia, né? Pare o mundo que eu quero descer, não tem como descer. E você sabia que a Terra gira a uma velocidade espantosíssima? Nós só não sentimos a Terra girando porque ela é grande demais.